Uma boa noite a todos, os encarnados que aqui estão, os desencarnados que também estão e aqueles que estão nos seus lares nos assistindo, independente de onde estejam. E feita esta leitura introdutória, que a nossa irmã nos brindou com esta página tão inspiradora, nós vamos, antes de mais nada, fazer a nossa prece de abertura. E assim nós convidamos a todos que juntos possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a quem rogamos um amparo amigo e fraterno, para que em verdade todos nós possamos ter um bom aproveitamento do que o Senhor nos envia como oportunidade de aprendizado. Auxilia-nos, Senhor, para que, independente de quaisquer condições e circunstâncias, neste instante, possamos guardar-nos na vossa harmonia, na vossa paz, inundando a nossa alma dessas benesses, a nos favorecer as melhores condições de aproveitamento espiritual. E assim estando, Senhor Jesus, que possamos contar com as bênçãos de Deus e com a sua permissão, para podermos dar por início a nossa pequena participação, a nossa reunião espírita, para estudo do Evangelho do Senhor. Assim seja. Pois bem, meus amigos, hoje nós elegemos um tema deste livrinho aqui, chamado Estante da Vida. É um livro psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, é de autoria do espírito Humberto de Campos, ou irmão X, como também é conhecido, E nós elegemos um último capítulo, na verdade, o último tema, que tem o seguinte nome: Por que, Senhor? É engraçado que quando nós estávamos dando uma estudada nessa página, nós ficamos refletindo, quantas vezes será que nós não fizemos esta mesma pergunta? Por que, Senhor? Por que tinha que ser eu? Por quê? Por quê? E aí a gente fica analisando, Talvez esta interrogação, ela acompanhe a história de todos nós, que em algum momento, talvez nós tenhamos feito esta indagação. Por que, Senhor? Porque eu a perder, a ser demitido, quando tinham tantos outros que poderiam ter sido? Porque eu a ficar doente, quando nós temos bilhões de pessoas na Terra? Porque eu a levarem o meu carro, a levarem o meu celular, a levarem isso? Porque eu a perder um familiar? Porque a morte é levar este e não aquele? E independente de qual seja a indagação, o porquê estará presente na nossa interrogação. E algumas vezes a gente encontra respostas coerentes, Quando eu digo coerentes, respostas, que calem a nossa indagação. Mas muitas das vezes nós não encontramos. E nós entramos no porquê e saímos com o mesmo porquê, ou com a mesma indagação.
Quando nós temos um conhecimento espírita, e quando nós falamos conhecimento espírita, nós estamos nos referindo a quê? Nós estamos nos referindo à aceitação e à compreensão de que nós não nascemos simplesmente no berço e nossa jornada não se encerrará no túmulo. Nós temos a aquiescência íntima daquela compreensão de que nós já tivemos outras existências, já tivemos outras encarnações, ainda teremos outras após esta. Então a doutrina espírita, quando nos favoreceu esse entendimento, nos ajudou a compreender melhor esses mecanismos da vida, ou, se preferirem, essas dinâmicas da vida. E exatamente nestas dinâmicas da vida que nós vamos encontrar os mesmos porquês e iremos encontrar também respostas para eles. E eu acho muito interessante que a doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, ela não nos favorece apenas neste sentido. A doutrina espírita, através desta janela que ela abre para todos nós, através do exercício da mediunidade, ela nos coloca em relação com os espíritos que fazem parte deste mundo natural que nós vivemos. Quando nós falamos em mundo natural, nós estamos nos referindo não apenas a esse mundo material do qual nós fazemos parte. Nós também estamos nos referindo àqueles que fazem parte do mundo espiritual. Ou seja, os espíritos, as almas, não importa o nome que vocês queiram dar. Importa que a gente entenda que as almas ou os espíritos nada mais são do que aqueles que um dia tiveram um corpo de carne, como nós temos aqui, e agora se encontram do outro lado da vida. Então nós até poderíamos dizer que o mesmo mundo material que nós encontramos aqui, ou seja, as mesmas relações que nós encontramos e formulamos na Terra, nós iremos encontrar essas relações do outro lado da vida. Porque em verdade a morte não é transformadora. Ela não faz santos quem não foi santo na Terra, na sua vida física, e ela também não vai fazer de demônios quem não foi demônios quando estavam aqui na vida física. A morte simplesmente nos subtrai a vida física e nos coloca no mundo espiritual, onde nós vamos formar novas relações e vamos manter as mesmas relações que nós tínhamos com aqueles que aqui ficaram. Independente de nós acreditarmos ou não nesse fato, que é um fato da vida, crer ou não vai mudar o que é a realidade. Por isso que nós sempre dizemos, há não muito tempo atrás nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo. Nunca foi. Mas era o que se acreditava. Nós precisamos passar alguns séculos para desenvolver tecnologias, entendimentos, aperfeiçoar o nosso conhecimento para hoje reconhecer, não, a Terra nunca foi o centro do universo. Confirmo o que nós estávamos dizendo. Se nós acreditamos ou se nós não acreditamos, o que é o fato não muda. Então, se nós acreditamos que os espíritos existem ou se nós não acreditamos que os espíritos existem, não vai mudar a realidade natural, que é a existência do mundo espiritual. Então, a doutrina espírita ela nos abre esta janela de uma forma muito ampla. De tal forma que todos nós estamos aqui, mas estamos conscientemente ou inconscientemente, estamos interagindo com os espíritos, recebendo deles as ideias, recebendo deles os pensamentos, eles estão estimulando as nossas vontades, nós estamos também estimulando a vontade deles, e assim sucessivamente. E nesse sentido, a doutrina espírita, quando ela trata a mediunidade como uma coisa natural, nós iremos encontrar uma infinidade de obras que foram enviadas para a Terra
e tem por seus autores os próprios espíritos. E foram recebidas pelos médiuns, por exemplo, no caso em questão desta obra, né, o médium foi o nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Né? E nesse capítulo, ou melhor, este autor, Humberto de Campos, né, o irmão X, é muito interessante porque ele, depois de desencarnado, ele assumiu um compromisso de se fazer um cronista do mundo espiritual. Né? Ou seja, no sentido de mostrar um lado, ou seja, para nós que estamos aqui na Terra, né, um pouquinho do que é a vida no mundo espiritual. O que fazem os espíritos, como eles vivem. Né? Porque às vezes a gente, tão apegadas às questões essencialmente materiais, né, a gente tem ideias equivocadas ou imperfeitas do que é a vida no mundo espiritual. Então, muito particularmente, esse autor, iremos encontrar outros também, mas eu gosto muito do Humberto de Campos. Né? Ele se predispôs a trazer histórias do mundo espiritual, da vida no mundo espiritual, né? De tal forma a ampliar, né, o leque da nossa compreensão e o nosso conhecimento a respeito da vida que espera todos nós, porque todos nós, dia mais, dia menos, estaremos retornando para o mundo espiritual. E esta passagem especial, né, que ele denominou Porquê, né, ela se refere a uma passagem que envolve nosso irmão Nicodemos. Né? E é interessante que é uma personalidade muito estudada, né, e muito conhecida, né, não só no Evangelho, né, por fazer parte do Evangelho, como também, né, por ser estudado por nós espíritas, né, em relação a uma passagem que Nicodemos teve com Jesus. Né? E é exatamente aquela passagem em que Nicodemos era um doutor da lei, né? Doutor da lei naquela época era uma das maiores autoridades, né? E para ser mais justo, né, eles eram os intérpretes da lei. Tá? Ou seja, eles diziam qual era o entendimento que as pessoas deveriam ter em relação ao que está na lei e quais os comportamentos que são admissíveis e os que não são admissíveis, ou que não eram admissíveis. Então nós vemos que um doutor da lei era uma pessoa, uma das personalidades mais ilustres da sociedade da época. Então nós estudamos muito uma pequena passagem em que Nicodemos, né, no horário da noite, vai em busca de Jesus, tá? Porque ele tinha muitas indagações, ele tinha muitas perguntas. Tá? Mas, digamos assim, não ficaria bem, né, para ele, uma autoridade, né, ir ao encontro de um profeta que era muito questionado, né, por todo o Sinédrio. Né? O Sinédrio era a casa legislativa, vamos chamar assim. Né? Naquela época misturava um pouco, né, a casa legislativa com a casa judiciária, né, porque eles tinham todo o poder. Né? Então, não ficaria bem para aquelas autoridades do Sinédrio, né, ter alguém dos seus indo ao encontro de Jesus, que era um profeta, reconhecido como um profeta, mas muito questionado, né, por todos. Então, Nicodemos escolhe um horário, né, ali, como a gente brinca, né, na calada da madrugada, e vai à procura de Jesus, né, para formular algumas indagações. E a indagação que ele tinha, em especial, era a respeito, né, da reencarnação. Ele não conseguia compreender, né? Mas, Senhor, né, como pode um homem, já sendo velho, voltar ao ventre da mãe? Tinha-se já naquela época uma noção a respeito da ressurreição. Ou seja, admitia-se a possibilidade de que aqueles que já morreram poderiam ressurgir. Né? Mas reencarnação era outra história. Por isso, né, ele não conseguia entender, mas Jesus, né, mestre, como pode um homem já sendo velho voltar ao ventre de uma mãe?
E é muito interessante, né, que Jesus, né, entendendo a verdade que estava por trás daquela pergunta, né, ele sabia que Nicodemos não estava tentando, entendeu, achar uma peninha, né, para impor mais uma acusação a Jesus como sendo um revolucionário, né, que queria conturbar toda a sociedade com novas teorias. Não, ele sabia que Nicodemos estava sendo muito verdadeiro naquilo que estava indagando, né? Mas também Jesus reconhecia as limitações de entendimento dele. E aí Jesus diz assim: mas se eu te falo das coisas da terra e não compreendeis, como te posso falar das coisas dos céus? E normalmente esta é uma passagem que nós estudamos muito no nosso meio, né? E nessa obra aqui do nosso irmão Humberto de Campos, ele traz uma outra passagem envolvendo nosso irmão Nicodemos. E uma passagem que não está nos evangelhos. Por isso que eu acho muito interessante nós compreendermos a importância, né, dessa relação nossa com os espíritos através da mediunidade, né? Através da mediunidade, os espíritos têm essa janela de possibilidade de trazer conhecimentos não alcançados pela história. É o caso que nós estamos tratando aqui hoje sobre essa passagem do nosso irmão Nicodemos, né? E aí, nesse título aqui, quando ele fala, né, por que, Senhor, né, a primeira coisa importante é que o autor esclarece que esta foi uma passagem que se dá, ou melhor, que se deu com Nicodemos após Jesus já ter sido crucificado. Tá? Sabe aquela história que depois que Jesus foi crucificado, ele ainda ficou 40 dias entre nós aqui na terra, tá? E ele visitou a um, ele visitou a outro, né? Esteve com os apóstolos, esteve com os discípulos, né? Caminhou com alguns pela estrada de Emaús. Ou seja, tem várias histórias que se remetem a esta passagem bíblica, tá? E aí vou abrir um parênteses, é uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas dizem que nós espíritas não estudamos a Bíblia, tá? De fato, muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas que não estudam a Bíblia, tá? Mas isso não é nenhum preceito doutrinário, ao contrário, né? A Bíblia, o Evangelho é a nossa base, é a base do cristianismo que nós vamos encontrar na Bíblia. Qual é a proposta da doutrina espírita, gente? É explicar, ajudar-nos a compreender melhor o que está escrito na Bíblia e reposicionar alguns conceitos, como esse, por exemplo, que nós estamos dizendo, em relação ao que é reencarnação e o que é ressurreição. Simplesmente isso, tá? Mas nós espíritas também devemos ter esse compromisso, né, de estudar o que está no Evangelho. Porque o Evangelho, gente, não é o Evangelho do Edson, da Isabel, do Arlindo, né, do fulano, do ciclano e beltrano. O Evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a doutrina espírita se propõe apenas é nos ajudar a entender aquilo que na linguagem da época, muita coisa não se encaixa nos nossos padrões culturais do século XXI. Simplesmente isto. Tá? Bom, fechado esse parênteses, nós vamos voltar aqui para o Nicodemos, porque é de Nicodemos que nós estamos falando, né? Então essa passagem envolvendo Nicodemos se dá depois que Jesus já havia sido crucificado. E Nicodemos, ele não tinha só aquela indagação sobre a ressurreição e a reencarnação. Ele tinha muitas outras indagações. Mas ele se viu numa situação de que Jesus havia sido crucificado. Mas ele acreditava na continuidade da vida. E ele se indagava, ou usar uma palavra que é muito nossa, né, dos tempos modernos, né, como que ele evocava a Jesus para que pudesse auxiliá-lo a entender muitas indagações que estavam revestidas por este porquê. Por que, Senhor?
indagação que ele faz, né, é exatamente quando ele vem aqui, ó. Supliquei a palavra, né? E ele diz que aquele ato evocatório, que na verdade é uma forma de evocação, né? Quando nós estamos aqui na Terra e nós estamos pensando muito em alguém, algum familiar que desencarnou, ou alguma personalidade, ou alguém que nós tenhamos muito respeito, né? Esse ato de pensar intensamente é uma forma de evocação. É uma forma de você estar buscando naquele alguém aquilo que fisicamente você não pode, mas porque a morte nos distanciou. E muitas vezes, nesse nosso ato evocatório inconsciente, de pensar insistentemente, nós estamos atraindo aquele alguém para junto de nós. E foi isso que aconteceu com Nicodemos. Quando ele estava naquelas indagações e desejando que Jesus pudesse lhe responder, o que ele fez? Ele atraiu a figura de Jesus. E ele diz que quando ele menos esperava, eis que a figura de Jesus se manifesta ao seu lado. E Jesus lhe pergunta: que desejas de mim, Nicodemos? Gente, o que vocês acham que Nicodemos ia dizer para ele? Ele ia, né, jogar todas as perguntas possíveis, porque afinal de contas, né, se fôssemos nós, também faríamos a mesma coisa. De repente, aquela pessoa que você está tão ansiosa, ele se apresenta, você vai querer perguntar tudo que você pode, mais alguma coisa. Foi isso que Nicodemos fez. E aí, a primeira pergunta que ele fala, né, na verdade ele vivia um dilema, porque ele era um homem da justiça, ele era um homem da lei, e ele não conseguia entender muitos comportamentos que ele identificava na vida de Jesus. E a primeira pergunta que ele faz é exatamente esta: Senhor, tenho o pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Aí ele pergunta: por que banqueteaste, ou seja, ceaste com os pecadores e tanta gente, e tanta vez, indiscriminadamente? Ele queria entender por que Jesus, né, que era uma pessoa, né, por que ele jantava com os pecadores, as pessoas de má vida? E aí Jesus diz a ele: nunca disse que os pecadores estão no caminho certo e justo. Nunca falei que os pecadores estão no caminho certo e justo. Mas afirmei que não vim ao mundo para socorrer aos sãos, e sim aos doentes. Olha que diferença. Faz a gente pensar, gente. Realmente, se nós não estendermos a mão para o enfermo, se nós não estendermos o remédio para o doente, como posso eu desejar que ele possa se curar? Quanto aos princípios de santidade, disse Jesus, que dizer dos bons que detestam os maus? Dos felizes que desprezam os infelizes? Nicodemos, ele não entendia por que Jesus ceava com
os pecadores e não ceava com os fariseus, que eram as pessoas mais honoráveis da sociedade. E Jesus, como diz assim, porque vocês não ceiam com os doentes, os enfermos, e os desprezam. Como dizer o seguinte, eu faço o que a vós devíeis fazer. Aí depois, Nicodemos faz uma outra pergunta. Por que dispensaste tanta deferência a Zaqueu, o rico, a ponto de compartilhares da mesa dele convosco, sem visitar os lares, os mais pobres que circundam toda a riqueza de Zaqueu? Aí Jesus disse: sempre estive com a multidão. Como dizer o seguinte, estes a quem você diz que eu nunca visitei, sempre estiveram comigo. E eu sempre estive com eles. Mas relativamente a Zaqueu, ele é um rico que deseja instruir-se. E furtar a ele a lição é o mesmo que recusar o remédio a quem quer se curar. Porque às vezes a gente nós formulamos um preconceito dos outros, mas sem conhecer os reais interesses daquela alma. Zaqueu era censurado por ser rico. Mas Jesus dizia, qual é o pecado dele ser rico se ele quer ser uma pessoa boa? Deixar de oportunizar para ele a lição que ele anseia, não é deixar de dar o alimento para quem tem fome, ou deixar de dar o remédio para quem está doente. Vamos trazer para o nosso dia a dia, quantas vezes que nós talvez não tenhamos formulado semelhante reflexão, né, sobre as pessoas intituladas de má vida. Mas Nicodemos ainda tinha outras perguntas. Ele diz assim: mestre, e as meretrizes? Por que as defendestes tanto? Jesus diz: Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas desventuradas mulheres que censuras hoje ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram. Enquanto aparecerão pejados de sombra e lama aqueles que lhes prostituíram a existência. Você fala da mulher, mas e aqueles que as desencaminharam no caminho da prostituição? Porque elas serão mais censuráveis do que aqueles. Mas Nicodemos ainda tinha uma outra pergunta. Ele pergunta: pois então, e Pedro? Por que o Senhor outorgaste a ele a condução dos seus discípulos na terra, quando ele negaste o Senhor 3 vezes? Será ele a pessoa mais adequada?
Aí eu fiquei pensando assim, poxa, será que se fôssemos nós, né? E estivéssemos diante de alguém, né, que traiu a gente 3 vezes, negou a gente outras meia dúzia de vezes, será que a gente iria confiar a essa pessoa alguma coisa relevante? Aí Jesus diz assim: exatamente por isso, porque ele me negou 3 vezes. Em verdade, na dor do remorso, pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais que outros companheiros, ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Você vê que tudo é uma questão de interpretação. Como nós interpretamos a conduta do outro. Que nem sempre aquela interpretação que nós estamos formulando, ela se coaduna, de fato, com o que era a intenção daquela pessoa. Às vezes a intenção dela era muito diferente do que aconteceu. Nós mesmos. Quantas vezes nós tínhamos uma ideia de fazer algo, mas na hora que você vai fazer, sai tudo diferente. E nós mesmos falamos para nós, nossa, eu não queria nada disso. Ah, mas agora já foi. É isso que Jesus está dizendo. Censuras o nosso irmão Pedro por ter me negado 3 vezes. Mas, por ter me negado 3 vezes, ele, mais do que ninguém, ele sabe o peso de uma deserção. Então, eram indagações como esta que ele ia formulando. E ele ainda formula mais uma última indagação, quando ele fala: mestre, por que o Senhor se permitiu ser crucificado entre 2 ladrões? Né? Todos nós sabemos que Jesus, quando foi crucificado, tinha 2 ladrões ao seu lado. E ele queria saber por que naquela hora Jesus não apenas pediu a Deus que perdoasse a todos nós, como também assegurou para aquele que o Evangelho chama de um bom ladrão, de que ele estaria com ele no seu reino. Olha a resposta de Jesus. Nicodemos, como podes julgar apressadamente a tragédia das criaturas cuja história você não conhece? Não acoberto os que praticaram o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que semelheça tamanha falta. Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio. E há empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Com referência ao amigo a quem prometia a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim eu fiz, mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. E assim, essa historinha ainda vai um pouquinho mais, mas acho que nós já temos uma ilustração bastante importante para compreender por que, neste outro livro, que deve ser de leitura obrigatória para nós,
o Evangelho segundo o Espiritismo, que, como já dissemos, nada mais é do que uma interpretação do Evangelho, nos favorecendo um melhor entendimento do que Jesus realmente fez e como fez e por que fez. Allan Kardec reservou todo um capítulo, capítulo 10, para tratar particularmente sobre variadas questões relacionadas ao perdão e à misericórdia. Aliás, é o capítulo que ele denominou por Bem-aventurados os misericordiosos. E aí, uma das partes desse capítulo diz exatamente sobre: não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, muitas das vezes, meus amigos, quando nós formulamos essas perguntas, por que eu? Está implícito nessa pergunta, por que eu e não ele? Ora, meus amigos, se algo não é bom para mim, por que teria de ser para ele? Qual a justiça de caridade que eu possa levantar disto? Se algo não é bom para ninguém. Não é eu ou a mim, é a mim e a todos. Então, quando nós nos perguntamos, mas por que levou a minha mãe e não a mãe dele? Ora, mãe é mãe, independente de ser minha, de ser dele ou de ser de quem quer que seja. E é aí que o conhecimento espírita nos ajuda a entender que, na verdade, a resposta desse porquê está na justiça de Deus. Que na sua sabedoria encaminha para cada um de nós o que nós necessitamos. E não aquilo que nós pretendemos. Então, quando Deus eventualmente leva um familiar nosso pela morte, não é porque aquilo é um mal para mim, mas é porque aquilo atende a uma necessidade minha e daquele que foi. Que caridade haverá em você insistir em manter junto a nós um familiar que já eventualmente pode ter uma elevada idade, pode estar acometido de uma doença, um sofrimento, agruras próprias das dores físicas, apenas para satisfazer ao nosso ego ou ao nosso egoísmo, de não imaginarmos a nossa vida sem aquela pessoa. Mas porque eu não imagino a minha vida sem aquela pessoa, ela fica sofrendo aqui do meu lado. E a mesma coisa nós poderíamos projetar em N outras situações da vida. Por isso nós dizemos que quando Deus eventualmente tira de nosso caminho determinada questão, não é porque Ele quer o nosso mal, mas é porque desta ação advém algum bem. Nós sempre damos o exemplo que quando a gente perde uma chave do carro, se atrasa e perde o voo, a gente volta para casa amaldiçoando. Passadas 2 horas, quando a gente sabe que o avião caiu, ninguém se lembra de, meu Deus, graças a Deus. A gente se esquece. Mas na hora do nervoso a gente, chutou a barraca, o pau, o balde, tudo que tinha pela frente. Assim é a nossa vida. Os evangélicos usam muito uma frase que eu gosto muito. Eles falam que certas coisas na vida é livramento. Verdade. Mas a gente só reconhece que é um livramento quando a gente chega lá na frente e a gente fala, nossa Senhora, saí na hora certa. Mas só lá na frente que a gente se defronta com isso. Então, gente, quando a gente se pergunta, por que eu? Tenhamos a serenidade para analisar a nossa vida e aquilo que se passa no nosso entorno.
e apliquemos a métrica do amor e da justiça de Deus. As duas. O amor de Deus sempre nos acolherá com o que nós precisamos de melhor. E a justiça de Deus sempre nos brindará com o que nós temos por necessidades. Então, diante dos porquês da vida, antes de amaldiçoarmos ou de blasfemarmos, tenhamos a ponderação daquele instante em que a gente para, pensa e apliquemos primeiro esta métrica do amor de Deus e da justiça de Deus. É o testemunho mais preciso que nós podemos dar de que nós verdadeiramente temos fé em Deus. Quem tem fé em Deus sabe que Deus não encaminha para nós nada que de alguma forma não tenha por objetivo fazer de nós pessoas melhores. Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim nós convidamos a todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs, para juntos podermos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo aos benfeitores espirituais que aqui estiveram conosco, reunidos. Só podemos vos dizer, Senhor, muito obrigado por tudo. Que possamos guardar estas páginas do vosso Evangelho como reflexão, na certeza, Senhor, que talvez nossos dias possam não ter sido os melhores, mas nós sabemos que amanhã será um outro dia. Que Deus, no seu amor e misericórdia, certamente nos provê e a nós encaminha tudo quanto nós necessitamos ou merecemos por acréscimo de sua misericórdia. E assim, agradecidos que somos, em teu santo nome, Senhor Jesus, humildemente dizemos muito obrigado. Que a vossa paz possa encontrar guarida no nosso coração e que onde quer que nós estivermos, nós possamos dar sempre um justo testemunho do que o Senhor espera de cada um de nós. O testemunho de um verdadeiro cristão. Em teu nome, Senhor, pedimos a permissão de Deus, para podermos dar por término a nossa reunião de mais esta quinta-feira. Que assim seja. E assim, meus irmãos e irmãs, um feliz retorno aos seus lares, muita paz àqueles que estão já nos seus lares, nos seus afazeres, e até uma próxima oportunidade, quando Deus assim o permitir. Uma boa noite a todos.